como dizia o Cortella, né? Não é uma coisa você tá cansado, você tá um dia cansado ali do seu dever, do seu trabalho, mas outra coisa é você perder o seu foco, né? Perder o seu objetivo, perder a razão do que você tá fazendo, né? Mas você sempre tem que olhar para onde você tá indo. Eu sou Mohamed Barakat, eu tenho 18 anos e eu concorri passei na engenharia elétrica na FUVEST, né? Bom, para mim não tem sido muito fácil, né? Porque eu não estudei aqui, aí eu não tive esse contato com a matéria aqui do Brasil, português, não tive aulas de história, geografia, sociologia, essas matérias de humanas. E aí eu cheguei aqui no Brasil ano retrasado, em julho, né? E aí eu falei, pô, queria passar no vestibular, mas como? Eu não sabia. E aí eu comecei a pegar o material, estudar, só que eu tava sem um cronograma bem feito, não tava tudo muito organizado. E aí eu passei esses 6 meses, e acabou que foi 6 meses para nada, não conseguia melhorar em quase nada. E aí eu já tava pensando em entrar no quadro, depois que eu vi uns anúncios, acho que um parente meu também falou que achou que era legal. E aí eu assinei o quadro em fevereiro. E aí sim eu comecei a aprender, aí eu vi que que realmente tinha muita coisa para aprender, ainda estava muito cru nessa parte de humanas, de português, e até em matemática, se for ver também, não era tudo aquilo que eu achei que eu sabia. E aí eu comecei a estudar para focar mesmo. Comecei com 6 horas de estudo, aí eu fui aumentando para 8, aí ficou em 10 ali, ficou mais ou menos em 10 ou 8, ficou entre 8 e 10 horas no final, na maioria do meu tempo. E aí eu comecei a tentar melhorar nas minhas fraquezas, usando o método quadro, tentar focar no que eu não sabia, né? No que eu era mais fraco, porque também não adianta você ficar na sua zona de conforto e não melhorar nas matérias que você realmente tem que melhorar. E aí foi indo, na verdade assinou eu e um primo meu pro quadro, a gente foi junto discutindo sobre nossas evoluções, né? E aí, mas aí também eu aprendi a dar valor não só pro estudo, né? Mas não só aprender a estudar, mas também pro descanso também, que a pessoa fica louca se você não tiver nenhum dia de descanso no mês ali. Eu usava geralmente o domingo, e aí eu fui indo, fui me preparando, e aí fui perdendo medo, porque eu fui vendo pelos simulados lá que eu era capaz de fazer, consegui ter uma boa melhora, e aí foi chegando as provas, e aí chegou a primeira prova da Unicamp, eu fui lá, foi a minha primeira prova do ano. Eu passei, eu fui lá, fiz a prova, depois que eu vi que eu passei para a segunda fase, eu falei, caramba, não é tão difícil quanto parece. E aí eu fiz a do Enem, aí eu fiz a FUVEST, e aí eu fui vendo que realmente você é capaz, se você se esforçar, você é capaz de fazer, você é capaz de passar numa faculdade pública com esforço. Eu acho que eu sou um exemplo disso também, porque eu realmente não tive um colegial muito bom. Apesar de eu pegar boas notas, eu não consegui absorver tudo, né? Pegar nota por pegar nota. Eu acho que esse ano também o ano de 2021 foi um ano de bastante aprendizado. Um ano que eu aprendi bastante a estudar, a organizar minha vida. Melhorou muito essa parte aqui. Então, eu estudei numa escola particular mesmo, mas mesmo assim eu acho que independente, eu acho que eles não dão um ensino para ensinar mesmo. É um ensino, você chega, estuda um dia antes e vomita tudo na prova ali. Eu acho que
o sistema de ensino é bastante precário. Eu acho que grande parte do mundo usa esse sistema de ensino de você aprender e você estuda um dia antes e faz a prova e acabou, você já esquece tudo no outro dia. E é o que acontecia comigo, eu ia bem na prova, mas assim, dava um mês e já não lembrava mais nada da matéria. A diferença é que, na verdade, eu aprendi essas matérias básicas, matemática, inglês, que na verdade substituiria o português aqui do Brasil. Essas matérias matemática, ciência da natureza, isso daí eu aprendi tudo em inglês. E aí tem a matéria que é o árabe lá, que é para aprender o árabe mesmo, mas as matérias básicas eu aprendi em inglês. E por incrível que pareça, eu não tive aulas de humanas, porque quem é estrangeiro não tem aulas de humanas, porque tem um árabe muito fraco, né, para aprender humanas. E o meu árabe, eu nem sabia falar árabe, eu simplesmente fui para lá sem saber falar uma palavra lá, e foi lá que eu fui aprendendo mesmo. Mas eu não aprendi ciências humanas lá, não. Olha, eu sempre quis, assim, eu falei assim, eu tenho condição e eu vou atrás. Eu sempre quis estudar numa faculdade, estar entre os melhores, estar entre uma faculdade que realmente é boa, né? De eu me esforçar e conseguir passar na faculdade. E aí eu conheci pela internet, eu ouvi o campus da USP e falei, nossa, lá parece ser muito bom mesmo. Só que aí eu pensei, mas será que é para mim? Será que eu consigo passar? Mas aí vem a motivação, né? Se os outros conseguem passar, por que eu não posso passar, né? Qual que é a minha diferença para os outros? Quando eu vim para cá, eu já vim com a intenção de estudar uma faculdade pública. Só que a intenção não é saber, né? Porque você chega e não sabe de nada, né? Você pega um monte de material, você fica perdido. E aí foi nisso, né? Que os meus primeiros meses não deu em nada. Porque eu não sabia como que eu fazia para chegar lá. E aí foi depois que eu assinei o quadro em fevereiro do ano passado que aí tudo começou a ficar mais claro, né? Então, minha maior dificuldade antes de conhecer o método quadro, com certeza, foi o cronograma. Porque eu tinha muita dificuldade em como que eu ia organizar minhas matérias, em que ordem que eu ia colocar minhas matérias. E aí, antes de eu conhecer o método quadro, eu falava, vou estudar na hora que eu preciso, na hora que eu consigo. E não dava, realmente você tem que montar um cronograma, seguir as suas matérias certinho e dar um descanso entre as matérias, que foi muito importante também. Uma das melhores coisas que eu aprendi foi dar tempo entre as matérias, porque a sua cabeça não aguenta estudar 6 horas de uma vez. Eu acho que esperar 2 horas, depois esperar um pouquinho para sua cabeça relaxar um pouco, eu acho que foi essencial para eu conseguir aprender, né? Além de que também dar dias de descanso também, eu acho que foi essencial para meu aprendizado. Então, nesse começo, quando eu fui tentar estudar sozinho, eu assinei um curso, mas assim, eu peguei qualquer um e não olhei como é que era o método do curso. E lá tinha a matéria, tava jogada na minha cara e eu simplesmente fiquei perdido. Eu só falei, vou tentar seguir aqui do meu jeito, só que eu não tinha um jeito, eu simplesmente seguia de um jeito aleatório, no final estudava, não chegava em nada, não fazia exercício, assistia muito vídeo, mas não aplicava. E aí eu acabava que eu aprendia nos 5 minutos, já esquecia nos outros 5 minutos, né? Eu conheci o quadro, na verdade, foi por um parente meu, que aí o meu tio, que ele tava me falando, tava falando para ver que estavam falando bem realmente do cursinho. Mas no começo eu fui mesmo pesquisar para ver como é que era. E aí eu assisti as lives do quadro antes de aquelas sobre a universidade pública, os segredos da universidade pública. Eu falei, caramba, parece que realmente eles têm um método efetivo mesmo. E aí foi depois, em fevereiro, que eu realmente não decidi assinar mesmo. E depois disso foi
Realmente foi muito aprendizado, muita coisa que eu aprendi no ano de 2021. Então, quando eu vi, depois de um tempo que eu vi que não estava dando certo, eu já tinha olhado o quadro e aí eu pensei em assistir umas lives do quadro, né? Foi nessas lives que ele falou que ele foi falar sobre a importância de fazer exercício, a importância de descansar. E aí quando eu comecei a aplicar isso nos dias, aí que eu pensei que realmente que eu estava indo no caminho certo, né? Que a gente só percebe que está no caminho certo quando a gente olha a nossa evolução. E aí quando eu vi minha evolução, que aí que eu vi que eu estava no caminho certo, que o quadro foi a decisão certa. Quando eu comecei a estudar, eu tinha muito esse medo de se eu ia ficar o dia inteiro em casa, não ia conseguir fazer nada, não ia ter tempo para nada. Mas eu acho que se você organiza... É que nem um trabalho, né? Quando você tratar aquilo que nem o seu trabalho. Hora de estudar é hora de estudar, e quando acaba a hora de estudo, é a hora que você pode fazer o que te deixa relaxado. E aí, quando você organiza muito bem a sua rotina, você acaba sempre sobrando um tempo para você no final do dia. E, além disso, é muito importante um dia por semana descansar. Eu sempre tinha o dia de domingo para descansar. E aí, sábado à noite, dava tempo de fazer qualquer coisa que você queria, sair com os amigos. Domingo você já usava para descansar, segunda você já estava de novo. Eu acho que tudo que é demais faz mal, né? Você ficar o dia inteiro estudando, você fica paranoico. Acho que não é esse o propósito. O propósito é você passar na universidade pública, mas passar com uma boa saúde mental, conseguir equilibrar tudo. Eu acho que tudo que você consegue organizar bem, você trata aquilo como um trabalho, fazer tudo na hora certa, acaba sobrando um tempo. O ruim é quando você enrola, e aí não sobra tempo para nada. Você usou o horário que era pro lazer, você usou para enrolar. Então, se você usasse esse horário para estudar e deixasse o horário de lazer depois, eu acho que dá muito certo. Então, eu acho que tudo você não dá para... Você não começa a dirigir um carro a 100 por hora, né? Você sempre começa a ir devagarzinho, você vai acelerando, e foi assim que eu comecei. Eu não lembro se comecei com 4 ou 6 horas, mas comecei devagarzinho. Eu acho que você tem que começar com o quanto você já... Não exagerado, tem que começar com uma quantidade que você já se sente... Sai um pouquinho da sua zona de desconforto, mas não exagerar. E aí eu comecei com... Não lembro se era 4 ou 6 horas, e aí eu fui aumentando para 8, fui aumentando para 10. Nesse horário, nesse tempo, você tem que saber se sentir, né? Você tem que saber sentir quando você aguenta mais e quando você não aguenta. Eu estava estudando 6 horas, mas depois de um tempo eu estava sentindo que eu aguento mais. Eu estava sentindo que estava sobrando muito tempo no meu dia, porque eu estava me organizando muito bem. E aí, quando eu aprendi a me organizar melhor, eu aumentei para 8, e aí eu vi que eu consegui aumentar para 10. E mesmo assim, ainda sobrava tempo para lazer, sobrava tempo para fazer as coisas. Realmente é você saber sentir a hora que você consegue aumentar o horário e você não começar já 100 por hora, você começar ali devagarzinho, aumentando o ritmo. Eu acho que esse aprendizado ele fica para sempre, né? Não só pro cursinho, você fica para a faculdade, para a vida toda. Eu fiz cerca de 14.846 exercícios, então com certeza foi muito exercício, mas assim, eu acho que essa quantidade de exercício, olhando parece muito, mas você fazendo no dia a dia, você vê que não é tanto assim, você consegue ir fazendo, se dividir os exercícios por cada dia. E esse é o esforço, quem tá para trás tem que correr para alcançar os outros, né? Eu senti que eu tava para trás, eu me esforcei, tentei me esforçar mais que os outros para alcançar todo mundo, né? E querendo ou não, é assim que você tem que pensar. Olha, eu acho que todo mundo tem pelo menos um pouquinho de medo de não passar no vestibular, né? Todo mundo se esforça, quer dizer, grande parte das pessoas se esforçam.
E todo mundo, quando se esforça muito, você tem aquele medo, será que eu vou ter que estudar mais um ano? Será que não? Mas eu acho que todo mundo que faz vestibular tem que aprender que pode acontecer isso aí de não passar, né? Principalmente se você pega um dos cursos concorridos, né? Tem esse medo, assim. Mas quando você tá bem preparado, você consegue sentir que você foi bem, que você deu o seu melhor. Eu acho que isso é o mais importante, que você sentiu que você evoluiu. Porque com a evolução, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai evoluindo e vai conseguir aprovação, né? Então, mas sempre tem um pouquinho desse medo, mas o negócio é estudar mais e se preocupar com isso. Eu acho que a grande transformação depois de eu adquirir o cursinho e usar o método quadro foi a organização, né? Então eu aprendi a ser mais organizado, organizar minhas coisas melhor, ter uma vida mais organizada. Além disso, dar tempo para mim mesmo. Aprendi que todo mundo tem um limite, todo mundo precisa de tempo para descansar. Eu acho que o mais importante não é você fazer tudo num dia, e sim fazer em vários dias. A constância é mais importante do que você fazer tudo num dia e querer parar no outro, sabe? Então, eu acho que a constância e a organização foram as coisas mais importantes que eu aprendi no quadro. Teve vários dias que eu não acordei sem vontade de estudar, sem vontade de fazer as coisas. Eu acho que todo mundo tem esse tempo, esse dia. Quando você, todo mundo que já trabalhou, acho que já sentiu esse sentimento, né, que não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. Mas é botar o seu desejo acima. O que é melhor, descansar ou estudar? O que é mais importante? Mas é diferente você ficar com preguiça em um dia e você perder o foco, né? Isso é diferente. Então, eu acho que o importante é você ficar com preguiça algum dia. Eu acho que não é o problema. Eu acho que o problema é quando você perde o foco, né? Que aí você perde o sentido de estudar. Eu acho que aí tá o problema. É sempre olhar onde tá seu objetivo, né? Qual que é o meu objetivo? É ser aprovado na USP, na Unicamp, Então, tem que sempre olhar para o seu objetivo. Meus pais sempre me apoiaram muito nessa questão de estudar para vestibular, tanto é que eu passei grande parte do meu tempo estudando só focado. E eu já tenho pessoa da família que já passou em vestibular, tenho meu tio que passou já em engenharia, na época que ele estudava. E aí eles sempre me apoiaram e meu pai sempre, nessa parte, ele até achava que eu estudava demais. Ele falava, nossa, tá estudando demais, mas todo mundo sabe que tem que se esforçar um pouquinho, né? E ele comprou o cursinho, minha mãe me apoiou muito também, me deixava tranquilo em relação a isso. Meus pais nunca me cobraram nada também sobre passar, eles sempre falaram, dá o seu melhor, passar é uma consequência, né? Então, nessa parte, sempre meus pais me apoiaram muito. Eu acho que todo mundo que já teve algum contato com vestibular sabe o quão difícil é. A gente mesmo já cobra, já se cobra, né? Então, ter mais pessoas cobrando a gente, eu acho que isso é bem mesmo. Então, mas graças a eles, eu sempre fiquei tranquilo. Eles sempre me apoiaram mesmo. Fiz a Unicamp, a Unesp, a FUVEST e o Enem. Mas o meu foco mesmo era o FUVEST e o Enem, principalmente a FUVEST. E aí eu usei a Unicamp e a Unesp mais para treinar mesmo. Tanto é que a Unesp eu passei para a segunda fase, mas aí eu não fui fazer a segunda fase também. Porque para mim era difícil fazer todas as provas, porque eu tinha que viajar para outra cidade, para voltar, para viajar para outra cidade, porque na minha cidade não tem o local para fazer o vestibular, só o Enem mesmo. E aí eu acabei não fazendo a segunda fase da Unesp. E a Unicamp eu fui fazer a segunda fase, mas eu não tinha muito conhecimento da segunda fase da Unicamp. Acabei me travando, mas não era esse o foco era a USP mesmo. E aí eu usei tudo isso para a USP mesmo. Usei todo o meu conhecimento
E ela foi, como foi a última prova que eu fiz, usei tudo isso que eu aprendi no ano e nos vestibulares que eu fiz, usei para o Veste, ainda bem que deu tudo certo. Para eu conseguir passar no Enem e na FUVEST, com certeza teve diferença, né? Porque o Enem é uma prova mais... É uma prova que pega mais conhecimentos gerais, não é uma prova muito técnica igual a FUVEST. A FUVEST cobra muitos assuntos técnicos, às vezes alguns nomes muito específicos em geografia. Em química pega já umas coisas mais aprofundadas em química orgânica, em outras matérias também. Né? Nem é uma prova bem mais geral de interpretação, de você conseguir fazer as perguntas no tempo lá certinho. Então, eu realmente fui duas preparações diferentes. Eu fui mais com dedicação, eu fiz bastante prova antiga do Enem, mas bastante mesmo. Na FUVEST também eu fiz bastante mesmo. E são duas provas diferentes. O Enem é uma prova mais de interpretação, prova mais de conhecimento ali em geral, assim. E a FUVEST é uma prova técnica ali que realmente, se eu não tiver com o conhecimento afiado ali, você não consegue passar. Olha, no dia que eu fui aprovado, eu falei assim, vou ficar acordado até tarde para não acordar antes de sair as notas. E eu fiz isso mesmo, fiquei acordado até umas 3 da manhã para dormir, para não acordar antes das 10. E aí eu acordei com uma ligação do meu pai falando vamos faz as malas que a gente vai para São Carlos mesmo. E foi aí que eu comecei a chorar, meu pai começou a chorar, todo mundo começou a chorar. Foi bem emocionante mesmo. E é aí que ele viu que toda a dedicação valeu a pena. Bom, no Enem eu também me emocionei muito. No Enem eu acho que foi um alívio, né? Porque quando sai o primeiro resultado e você vai bem, você já sente que pode ser que os outros eu vou bem também. Aí já foi um alívio quando eu vi a minha nota. Eu falei, cara, eu acho que isso é o suficiente para eu passar na faculdade. E aí quando saiu o resultado da UFMG eu acho que foi fiquei tão feliz quanto o da USP também, porque você passar em várias, você poder escolher em qual que você quer estudar, eu acho que isso aí só mostra o fruto do seu esforço, o quanto valeu a pena ter estudado. Foi muito bom. Realmente é bem diferente, né? Morar sozinho, como universitário, e eu acho que foi por um dos motivos que eu resolvi escolher o outro campus da USP. Eu acho que São Carlos é uma cidade bem legal e parece ser uma cidade bem legal de morar. E aí eu me cadastrei para São Carlos e não para a Politécnica, que mesmo parecendo um campus muito legal, a cidade, pelo menos minha cidade de São Carlos, me agrada mais, né? Quando eu cheguei, eu já vi que eu estava deficiente em redação. E aí eu já comecei a treinar redação, mandar redação. Só que aí as correções não eram tão boas, não era do quadro, era em outra plataforma, e eu não gostava das correções. Mesmo eu não entendendo muito, já dá para ver que não era bem, eu não entendia muito os meus erros. E aí, quando eu assinei o quadro, como tem os debates nas correções, e aí eu comecei a entender mais os meus erros, eu consegui arrumar o meu português, que não estava tão bom assim, eu consegui arrumar muita coisa, aprendi realmente pelo Enem, você tem que aprender o modelo, aprender a escrever sobre o que eles querem. Foi aí que eu aprendi também muito repertório para usar, né, nas aulas de filosofia, sociologia. E aí eu misturei isso tudo e foi cerca de também 40 e poucas redações no ano, até mais. E tudo isso eu usei para conseguir o 940 na redação da escola. Com certeza, eu ter feito várias redações foi essencial para eu ficar preparado para a prova, né? Porque aí você já aprende a lidar com temas que você não está acostumado a escrever, você já aprende a
aprende a lidar com um tema surpresa, assim, para não pegar tema que você já sabe escrever, porque é realmente muito diferente um tema que você já está preparado num tema que vem do nada. E aí você tem que fazer redação, é aquele negócio de constância que eu falei, você tem que fazer uma redação por semana. Eu fazer uma redação por semana. Eu acho que tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa... Eu acho que uma redação por semana é legal, uma ou duas. E aí eu fui fazendo toda semana redação, e isso foi dando resultado. Eu ia conversando com os corretores lá na correção da redação, né? E aí até que o resultado veio. Eu me senti cansado sim, mas não sem, mas sempre com um foco na mente, né? Porque aí que a gente desiste de vez quando a gente já perde o sentido daquilo. Perder o sentido do que você está fazendo, eu acho que é uma coisa já grave, você perde o motivo pelo que você está estudando, então você sempre olhar para frente, sempre olhar para a faculdade que você está querendo passar, sempre olhar para o curso que você está querendo fazer. Eu acho que é sempre importante, sim. Eu sempre consegui manter a cabeça no lugar, sempre com o apoio da minha família, com dias de descanso, sempre tá com a cabeça bem, né? Acontece também da gente estar cansado, da gente não querer estudar, mas ajuda bastante a gente estar com o objetivo na mente. Eu acho que é muito importante para quando você se estuda para um vestibular, é importante você ter uma estratégia, um método, né? Você ter um método de estudo, você fazer o estudo com um panorama geral, você já saber o que você está fazendo, você já não ir estudando qualquer coisa. Então, eu acho que isso é muito importante. E não adianta, ele tem que ter um método eficiente, né? Um método que você vê sua evolução, uma evolução que não vai demorar muito tempo ali, você já consegue ver depois de um tempinho, você já vê sua evolução. Então, eu acho que como método eficiente, eu acho que é muito importante. Junto com o cronograma, né? Eu acho que é muito importante você tratar o seu estudo como se fosse um dever seu, um dever que você tem que fazer, uma coisa que não fazer bem feito, né? Fazer para você aprender mesmo. Eu acho que isso é muito importante, com constância, porque não adianta você querer estudar tudo num dia e não querer estudar nos outros, sempre estudando um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, você vai ver sua evolução. E nem que demore 1 ano, 2 anos de cursinho, você vê sua evolução e você passa. E eu acho que é muito importante também o descanso também. Eu acho que o descanso é você descansar entre as matérias, descansar um pouquinho, descansar um dia por semana, tirar um dia de semana só para você descansar. Eu acho que é muito importante, né? Porque senão você fica com a cabeça cheia. Eu acho que tudo que é demais faz mal, né? Tudo que é demais você acaba não conseguindo pegar direito, né? Se a cabeça fica cheia, você já não consegue mais estudar. Então, sempre tentar descansar um pouquinho, ficar com a cabeça boa para estudar. Eu acho que que é sempre bom você também olhar qual que é o seu objetivo.